existe uma crítica da escola de Frankfurt em relação à influência da indústria cultural sobre os hábitos das pessoas, inclusive influenciando no consumo das pessoas. Nosso papel daqui para frente é o seguinte: nós não vamos questionar isso. Por quê? Porque a hora que a gente entra no mercado de trabalho, nós vamos sofrer a concorrência e até que a gente consiga ter uma notoriedade que nos permita estar acima da concorrência e não precisar se preocupar mais com marketing, até lá, a nossa sobrevivência profissional vai depender do quanto a gente vai aprender a tratar desse tema. Ok? Professor, com licença. Sim. Eu não consegui responder a chamada do senhor, estava com problema de conexão, mas eu estava respondendo o senhor aqui no chat. Deixa eu ver. Senhor. Breno. Ok. Isso. Já dei presença aqui para você. Nossa, perdão, professor, não ter respondido na hora. Não, tranquilo. Obrigado, Deus abençoe. Tranquilo, não tem problema. Então, olha só. Origem do marketing. Se a gente for ser purista, pode ser que exista outras contribuições em locais que a gente não tem acesso, né? Oriente Médio a gente conhece muito pouco, algumas regiões a gente conhece pouco, mas se não tiver nenhuma surpresa, o primeiro cara que registrou alguma coisa sobre o relacionamento da empresa com clientes foi um poeta, Fernando Pessoa, poeta português. Ele escrevia para um periódico, fazia críticas no periódico, e ele escrevia falando de como deveria ser o comportamento da empresa para se relacionar com os seus clientes. Então, um belo dia, alguém pegou essas crônicas do Fernando Pessoa e compilou num livro chamado Sociologia do Comércio. Então ele falava, a empresa, para ser respeitada no mercado, ela tem que reconhecer a importância de como o cliente deseja o produto, ela tem que verificar o preço que o cliente tem condição de pagar. Mas ninguém dava nome de marketing para isso. Era uma fala dele, sem pretensão de criar um novo conceito. Ele dava sugestões ali para os empresários portugueses do que eles deveriam fazer para melhorar o seu desempenho na relação com os clientes. Isso hoje é história, né? Eu tenho esse livro, eu consegui esse livro, é bem legal para ler, né? Para ver que foi escrito no século XIX e não no século XX, quando surgiu o marketing efetivamente. Mas ele é só história. O marketing em si, do jeito que nós conhecemos e desenvolvido pelos americanos, ele é fruto da evolução industrial. Então, até o século XVIII, a produção era artesanal, né? Baixo volume. Então, tinha lá o ferreiro, que produzia ferramentas, armas para os nobres, lá para as pessoas mais ricas. Tinha alfaiate, que fazia roupa para as pessoas. Tinha marceneiro, carpinteiro, que fazia casa, fazia caixão, fazia mesas. Mas para quem? Uma pequena parcela da população denominada nobres. Como que passava esse conhecimento de um para outro? O artesão tinha o seu aprendiz. Então, olha bem para o... Não sei quem já viu um sapateiro, né?
O sapateiro trabalha naquela portinha lá, tá sempre sujo de graxa e tal, e ele sabe fazer sapato. Hoje o sapateiro troca sola de sapato, troca salto, quando faz, porque hoje os sapatos são meio que descartáveis, né? Mais fácil comprar outro do que mandar arrumar. Mas se for olhar um sapateiro, um marceneiro trabalhando, um carpinteiro trabalhando, você olha e fala, pô, é um trabalho artesanal, não tem uma linha de produção por trás, produz pouco, assim por diante. Em 1700 e alguma coisa, 64, se não me engano, um tal de Watts, observando um fenômeno aí que a gente vê na casa da gente diariamente, que é o vapor exercendo pressão sobre alguma coisa, ele desenvolve a máquina a vapor. E a máquina a vapor é a razão do que é chamado de primeira revolução industrial. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou compartilhar aqui com vocês uma tela aqui do Google, em que a gente vai ver aí alguns exemplos disso que eu estou falando aqui. Então, deixa eu ver, o Google está aqui. Então, lá, vocês devem estar vendo aí a tela do Google. Deixa eu ver onde é que está a minha tela do Google aqui. Onde está a janela compartilhada? Opa. Vocês estão vendo a tela do Google aí, né? Sim? Sim. Então, ó, máquina a vapor. James Watts desenvolveu. Então, aqui tem a figurinha dela rudimentar e tem aqui a tradução explicando quem foi esse cara, 1763 a 75, ele desenvolveu essa máquina, tá certo? E vamos ver imagens aqui da máquina a vapor. Então, olha lá, vamos pegar uma delas, essa aqui é a primeira, né, que ele fez, bem rudimentar, certo? Mas a que mais a gente conhece, a máquina a vapor, é a máquina da Maria Fumaça, né? Então, vou chamar aqui a Maria Fumaça. Máquina a vapor. Então, olha lá, por que Maria Fumaça? Porque ela tinha uma caldeira que queimava carvão, uma fornalha que queimava carvão, e uma caldeira onde se colocava água, e a água aquecida gerava vapor, e esse vapor era utilizado para movimentar uma roda, certo? E a Maria Fumaça tem duas fumaças, uma preta, que é da queima do carvão, e uma branca, que é vapor de água. Tá? Então, vou voltar aqui na máquina a vapor para ver. Aqui, vamos ver aqui. Vamos ver um esquema que dê para ver o funcionamento. Isso aqui, ó. Então, esse esquema aqui mostra a máquina a vapor. Eu tenho uma fonte de calor, eu tenho uma caldeira onde eu coloco água, o calor aquece a água, gera vapor, esse vapor empurra um êmbolo que faz o movimento giratório. Como ele tem um peso aqui, ele faz o movimento e o peso faz ele voltar. Quando ele volta, ele chega no final aqui, ó, abre uma válvula, escapa o vapor. Aí o êmbolo empurra de volta. A pressão do vapor entra de novo, empurra de novo. Então, cada movimento do êmbolo faz a volta do eixo. E cada movimento do êmbolo
deixa escapar vapor, que é aquela fumaça branca que sai em cima da Maria Fumaça. A preta é a queima do carvão aqui embaixo. A branca é o vapor de água. Essa maquininha aqui, ó, revolucionou o mundo por quê? Porque até então as fábricas trabalhavam com mão de obra, com a força motriz das pessoas e com a força motriz de animais. A máquina a vapor vem e substitui o homem, substitui o animal no que tange a trabalho repetitivo. Com uma vantagem, ela trabalhava 24 horas por dia, só precisava alguém estar abastecendo com água e com carvão. Não precisava parar para ir no banheiro, para comer, para dormir, para nada. E a maior mudança que teve com a máquina a vapor foi a grande capacidade que ela tinha de carga, de reprodução de movimento. E aí, a Inglaterra, se aproveitando da máquina a vapor, lá na Inglaterra, esse James Watt era o inglês, e ele equipou as fábricas de tecido, os teares, com máquina a vapor. E a produção de tecido inglês cresceu muito, e a Inglaterra começou a levar o seu excedente de produção para desenvolver novos mercados na Europa, e depois, com os navios, levar o excedente de tecidos para trocar com outras riquezas em outros continentes. Certo? Só que a contrapartida disso é que a máquina a vapor, né, queimando carvão, ela teve uma consequência. Qual foi a consequência? Manchester e a máquina a vapor. A cidade de Manchester era o centro da indústria de tecelagem inglesa. E como consequência de um monte de fábrica, tinha uma foto bem legal aqui que mostrava um monte de chaminé. Aquele monte de chaminé soltando fumaça na cidade de Manchester. Aqui é o trem, mas tem a cidade de Manchester. Vou inverter aqui. Vapor e a cidade deixa eu ver. Aqui mostra a cidade hoje já toda reconstruída. Mas a cidade passou a ser conhecida como cidade negra, porque a fuligem das fábricas saía da chaminé, encontrava a resistência do ar e depositava em cima dos telhados, das ruas de Manchester. Outra consequência foi a doença profissional, porque aquela poeira com fuligem impregnando os pulmões das pessoas, né, que é uma fábrica daquela época, né, bem rudimentar, e essa fuligem toda, que aqui tem o desenho, né, era aqui o desenho, era absorvida pelo pulmão das pessoas, gerando doença profissional. E aí, em paralelo com essa Revolução Industrial, o Marx escreve lá o tratado dele, o que deu origem ao socialismo, criticando essa
força do capital sobre o trabalho, né? Criticando a mais-valia que era a transformação de matéria-prima em produtos para ser vendido, enquanto o empresário ganhava dinheiro nas costas do trabalhador. Certo? E aí, todo o movimento começou ali no século XVIII, quando começou a industrialização do mundo, começa também a disputa entre o capitalismo e o socialismo. O Marx criticando a industrialização. Ok. Vamos entender um pouquinho mais isso em consequências da Revolução Industrial. Então, vamos ler aqui algumas coisas. Né? Ó, consequência econômica: fortalecimento do capital, crescimento econômico, trabalho assalariado, mudança no centro econômico. Portugal e Espanha dominavam as riquezas do mundo porque eles eram extrativistas. Eles extraíam as riquezas das colônias e por isso eles eram ricos. Com a industrialização, a riqueza passou a estar no norte da Europa e nos Estados Unidos, porque lá a industrialização entrou pesado. E ultrapassaram as riquezas de Portugal e Espanha, que dominavam até então a riqueza do mundo. Em termos de política, surgiu então teorias opostas ao capitalismo, com o tratado lá do Marx, e desenvolveu, né, as ideias do liberalismo econômico. Outra característica da Revolução, que é retratado num filme chamado Tempos Modernos, do Charles Chaplin, o cinema estava começando naquela época, logo em seguida, na verdade, e o Charles Chaplin faz um filme criticando a automação das pessoas devido à repetição do trabalho da máquina proporcionado pela máquina a vapor. Então, olha lá, o trabalho humano foi sendo substituído ou regrado pelas máquinas. Opa, deixa eu ligar minha bateria, esqueci de ligar. Tá aqui. O trabalhador tornou-se operador de máquinas, o ritmo de vida e de trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza e passou a ser definido pela necessidade de produção, passou a ter um uso em grande quantidade de mão de obra infantil. Essa parte é uma crítica. E que aí é o seguinte: durante as guerras também usava crianças nas fábricas, porque os homens estavam na batalha. Mulher começou a trabalhar efetivamente durante as guerras, porque os homens iam para a frente de batalha e quem tinha que produzir eram velhos, mulheres e crianças. Mudou efetivamente? A criança não trabalha hoje? Trabalha. Só que quem é mais abastado, quem tem mais dinheiro, começa a definir regras. E uma das regras é: criança não pode trabalhar. Só que essas regras servem para alguma parte da população, porque a população mais pobre, todo mundo tem que trabalhar em casa para ajudar o sustento. Então, como é que você coíbe aquela criança que está junto com a mãe pedindo esmola no semáforo? Coíbe. Ah, vai lá? Não pode. Ah, vai em outro semáforo. Região rural, a criança começa a trabalhar logo. Então, é um problema quando você começa a criar essas regras. Tudo bem que é proteger o abuso contra a criança e tal. Só que eu tenho um exemplo que eu vivi, um pedreiro que trabalhava para mim,
Um dia falou, pô, eu tô com um problema na justiça. Falei, o que aconteceu? É o seguinte, eu sou da Bahia, eu vim para trabalhar, porque lá não tinha emprego. Um dia minha mulher ligou para mim e falou, ó, nosso filho aí de 15, 16 anos entrou na droga. E eu não tenho como controlar ele. Ele falou, a única coisa que eu pude fazer foi buscar ele para vir para cá comigo. E aí, para ficar em casa, ele ia se envolver com droga também. Então, o que eu fiz? Vão trabalhar comigo. Ele era revoltado porque queria coisa, não tinha dinheiro para comprar, então você vai trabalhar comigo, você não precisa dar nada em casa, eu te sustento. E o que você ganhar lá me ajudando, você compra bicicleta, celular, faz o que você quiser com o dinheiro. E o filho trabalhando com ele controlava para o cara não ir para a droga. Ele foi fazer um serviço aí num bairro da cidade, uma vizinha denunciou ele. A conselho tutelar veio, intimou ele, levou ele na frente do juiz que ele estava explorando o filho dele no trabalho infantil. E ele foi proibido de levar o filho dele para trabalhar com ele. Ele estava respondendo processo por isso e falou, ó, consequência, meu filho está na droga. Não tenho como controlar porque eu tenho que trabalhar. E ele está lá e não vejo perspectiva dele viver muito tempo. Já foi internado 2 vezes com overdose e tal. Eu não posso fazer mais nada. Esse cara já morreu, ele morreu de acidente. O filho dele estava muito mal quando ele morreu, não estava recuperando mais, porque tem gente que entra na droga, depois vira uma doença até psicológica, psiquiátrica e tal, dependendo do tipo de pessoa, tipo de organismo. Eu fiz Senai a partir dos 14 anos, era funcionário da Ford, por isso recebia salário. Meu pai era instrutor do Senai, eu tinha uma vida boa perto dos meus amigos. Mas eu conheço vários colegas que hoje têm uma vida legal, estudaram, fizeram faculdade e tal, mas que só conseguiram isso porque foram guarda-mirim, né, que as empresas contratavam como guarda-mirim para fazer serviço de banco, ser office boy. E por conta disso, alguns deles, office boy na Ford e tal, conseguiram fazer Senai pela Ford, ficaram como mecânico lá na Ford com o tempo e tinha bom salário. Aí conseguiram estudar, alguns, outros não, mas conseguiram dar melhor condição de vida para os filhos e tal. Se você pegar esses caras e perguntar o que eles acham dessas leis que hoje proíbem o trabalho de criança, né? Inclusive o Senai mesmo tem problema hoje, porque a gente, durante o período letivo, ia na aula do Senai, não ia para a fábrica. Mas nas férias, a gente ia para a fábrica para aprender na prática mesmo, para ajudar lá na oficina, nas atividades. Hoje tem um monte de restrição para isso. Eu, com 14 anos, nas férias, punha um macacão e ia trabalhar na fábrica. Tudo bem que tinha alguém sempre experiente comigo, mas eu não morri por causa disso e não fui explorado por ninguém. Na verdade, eu devo muito do que eu sou a esse período aí que eu aprendi como é que era a vida, né? E passei a respeitar o trabalho, o dinheiro, a economia e assim por diante. Então, essas críticas aí da mão de obra infantil é complicado, né? É mais ou menos assim, quem tem condições financeiras, né, põe o filho o dia inteiro na escola, porque trabalha o dia inteiro, e ainda assim torce para o filho não cair nas mãos aí da droga, que está cheio de filho de família bem de vida, é drogado. Né? E quem é pobre, a lei pode falar que não pode, mas ele tem que sustentar e tal.
Aí vem uma outra discussão, né? Que é um contrassenso que nós temos, que fazem de tudo para as pessoas não fazerem um planejamento familiar. Então, até de manhã eu estava dando essa aula, uma menina falou, ó, eu vivi isso na minha família. Minha mãe tem 5 filhos e ela tentou, quando tinha 2, fazer lá a laqueadura, né, para não ter mais filho, e não conseguiu, certo? Então ela teve a consciência de ver que ela só conseguiria dar uma boa vida para 2 filhos e foi no SUS, tentou fazer, não conseguiu, meu pai não conseguiu e ela acabou tendo 5 filhos, certo? Então é bem esse exemplo, é toda a dificuldade. E daí, imagina só, essa pessoa que tem 5 filhos e que tem um salário, nem sei como é que é a família dessa aluna, mas a pessoa que tem 5 filhos e que não tem condição, vai ser aquela família que o filho vai ter que ir carregar a bolsa no mercado de sábado, vai vigiar carro, vai pedir esmola e tal. E que condição essa criança vai ter de competição no mercado de trabalho, sendo que ela não faz uma boa formação escolar, não faz nada. Os pais nem têm conhecimento suficiente para ver a importância de ir para a escola e exigir que o filho estude, assim por diante. Então, é um problema. E a indústria, a Revolução Industrial ampliou a capacidade produtiva nas empresas, deu condições de trabalho para o homem que abandonou o campo para vir para a cidade, porque a cidade é um local atraente. Quando você está no campo, você está na área rural, você não tem acesso aos atrativos da vida, né? Você não tem restaurante, não tem bar, não tem festa, você mora lá no meio do mato. Então, ao longo do tempo, a cidade exerceu sempre um atrativo para as pessoas abandonarem o campo. Só que não tinha emprego para essas pessoas. Elas ficavam lá vivendo de favores. Um dia arrumava emprego, amanhã já não arrumava, comia um dia, não comia outro. Né? Tem até uma foto aí, né, de um monte de gente, certo? Querendo arrumar emprego. Então, a hora que a indústria começou a produzir em massa, ela teve como negativo as pessoas trabalharem, mas o positivo é que as pessoas passaram a ter salário e começaram a ter condição de sustentar suas famílias. Né? Mas a crítica é a exploração do capital sobre o trabalho. Tá? O empresário explora a mão de obra do trabalhador. Certo? Mas o empresário arriscou. Se ele fizer e não vender, ele vai ter que pagar o salário das pessoas do mesmo jeito. Tá? Então é uma discussão bem glória entrar nisso. A segunda Revolução Industrial só acontece, então, ó, de 1760 até 1890, mais ou menos, só existia a máquina a vapor. Foram melhorando a capacidade dela, a eficiência e tal, mas a segunda Revolução Industrial, né? Segunda Revolução Industrial, então, acontece quando é desenvolvido o motor a explosão, que é muito menor, é movimentado com combustível à base de petróleo inicialmente, hoje tem outras opções, e que equipa até hoje os nossos carros, é o chamado motor a explosão. E também naquela época desenvolveu o motor elétrico, que além de ser mais leve, mais rápido, ainda o carro, por exemplo, que está mostrando aí, ele anda sobre rodas, sobre pneu, na verdade, diferente das máquinas dos trens a vapor, que andavam em cima de trilho, então ele andava sempre no mesmo local. Os veículos, a partir do início do século XX,
né, final do 19, eles têm a mobilidade de ir para qualquer lugar. Então, se a máquina a vapor deu potência para a indústria, o motor a explosão deu agilidade. Enquanto o trem andava 20 por hora, 30 por hora, 10 por hora, o carro passou a andar 60, 70, 80, 100 km por hora. Hoje anda 200 por hora. Essa agilidade aumentou ainda mais a capacidade de produção das fábricas. E aí, essa segunda revolução industrial, ela deu origem, por exemplo, à ciência da administração. Com os trabalhos de Taylor, de Ford, de Fayol, né? O Taylor escreveu em 1812, ele publicou o livro dele, Administração Científica, certo? Em que ele observava as mudanças que ocorreram na indústria por causa do aumento da produção, por causa da Revolução Industrial, no caso da primeira e da segunda revolução, né? Então, vamos ver aqui, Taylor. Taylor é considerado, mas pareceu uma mulher bonita, mas é Winslow. Frederick Winslow Taylor. Esse senhorzinho aqui, ele começou como peão numa empresa e ele foi enxergando a evolução da forma de gerir a empresa. E escreveu essa sua forma de ver, né, e publicou esse livro, A Administração. Ele é o pai, considerado o pai da administração científica, e ele escreveu aqui o livro Administração Científica. Quando foi isso? Início do século XX. Resultado da indústria que cresceu muito por causa da segunda revolução industrial e começaram a aparecer problemas relativos à gestão das empresas. Quando você tem um carrinho de cachorro-quente, você tem meia dúzia de ingredientes para comprar, para fazer o cachorro-quente, tem meia dúzia de opções de produto para oferecer para os clientes, no máximo você tem um funcionário lá, né? Então é fácil administrar. A hora que você começa a ter uma empresa com 1000 funcionários, com muito produto sendo fabricado, muita matéria-prima e tal, né? Muito dinheiro envolvido, começa a ter problema. Então, Taylor escreveu sobre isso. Aqui aparece o Ford também, Henry Ford, né, que é esse outro cara, que já mais para frente, na década de 30, depois de ter falido algumas empresas, ele funda a Ford e desenvolve a linha de montagem em série, que até hoje as empresas usam e foi um destaque da indústria. E tem um francês aqui, né, o Henri Fayol, que aparece aqui, que em paralelo com Taylor, ele escreveu a forma dele de ver a gestão das empresas. E sem se conhecer o trabalho do Fayol lá na França, meio que se completa, ambos os trabalhos do Taylor e do Fayol se completam, mostrando então o início da ciência da administração. Okay? Mas dando continuidade, vieram as guerras mundiais. Depois da Revolução, que foi no final do século XVIII, século XIX, vem as guerras mundiais. E as guerras mundiais fizeram, primeiro, os homens vão para a guerra. Mas quem que vai produzir os uniformes,
as balas, os canhões, a geladeira, a comida, alguém tem que produzir. Se os homens vão para a guerra, tem que reconvocar lá os idosos, as mulheres e as crianças para as fábricas. Então, a primeira coisa que a guerra influenciou foi que aquela fábrica que era extremamente pesada, dependia da força do homem para trabalhar, a mulher não tinha a mesma força. Então, para ela trabalhar, tiveram que desenvolver dispositivos que permitia que trabalhasse sem força, mas trabalhasse com agilidade, assim por diante. Esse é um resultado. Se hoje as mulheres fazem parte do mercado de trabalho, onde começou efetivamente a mulher a trabalhar foi durante as guerras. Só que tem um legado às guerras mundiais. Legado tecnológico. Por quê? Para vencer a batalha, vale tudo. Então, por exemplo, a aviação é um legado das guerras. Porque para atacar o inimigo, os caras punham lá os soldados, os recrutas, para voar. Só que o avião não voava direito. Então, muito recruta morreu até que o avião passasse a ser uma realidade. Tá? Então, o inventor inventou, o recruta ia voar, morreu. Por quê? Aí faltou isso, vão corrigir. Ah, vão de novo, caiu o avião de novo. Por que aconteceu isso? É assim por diante. Outra coisa, o computador é um legado da guerra. O GPS é um legado da guerra. A internet é um legado da guerra. A ambulância para transportar feridos, para transportar pessoas doentes, é um legado da guerra. E o maior legado de todos eles é a soma de tudo. Por quê? Por exemplo, a energia nuclear. Durante a guerra, para fazer a bomba atômica, os caras se empenharam. E até acabou a guerra por causa disso, porque os Estados Unidos foi lá e soltou 2 bombas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, e acabou a guerra. Porque daí os caras viram que existiam armas capazes de destruir um país. Depois da guerra, o mundo se dividiu em 2 alas, uma capitalista e outra socialista, uma dominada pelos americanos e outra dominada pelos soviéticos, né? Russos e chechenos, assim por diante, e que os dois se armaram até os dentes com bombas atômicas, a ponto da humanidade concluir que se tivesse uma terceira guerra mundial, seria o fim da humanidade. Porque as bombas iam sair dos 2 lados e não ia ficar ninguém para contar a história. Certo? Mas essa bomba atômica mostrou a capacidade que tem a energia nuclear. E hoje, por exemplo, o Japão, Coreia, França, Alemanha, própria Inglaterra, que não tem rios, que não tem energia disponível, só são potências econômicas porque geram energia elétrica a partir da energia nuclear. Na França, você está numa estrada lá indo de uma cidade para outra, daqui a pouco você passa do lado, lê a placa, usina nuclear, tá. Está na beira da estrada. Ah, mas não tem risco? Tem, mas as vantagens que tem por trás são tão grandes que vale o risco. Vale o risco. Eles são potência por causa disso. Então, essa tecnologia toda das guerras, ela vem por chamado gigantismo
americano. Americano, gigantismo da indústria americana. Escrevi aqui, olha. Então, toda a tecnologia que foi desenvolvida durante a guerra, todo o aprendizado que foi necessário para que a mulher entrasse para trabalhar nas fábricas, as crianças, quando acaba a guerra, vai para a indústria, principalmente nos Estados Unidos. E a consequência disso, consequências do gigantismo da indústria americana. Vamos ver se aqui vai. Vamos pegar todas para ver o que escrevem sobre isso. A partir da década de 50, os Estados Unidos começam algumas empresas a produzirem muito. E aí, por outro lado, muitas empresas começaram a falir. E por que isso? Porque algumas empresas adotaram linhas de trabalho que as diferenciavam das outras empresas. Os pesquisadores, observando as empresas que cresceram após a guerra, enriqueceram após a guerra, e aquelas que foram à falência, compilaram as melhores práticas das empresas vencedoras na concorrência e deram o nome de marketing. Então, o termo começou a ser empregado ali no início do século XX, mas ele é moldado efetivamente a partir desse gigantismo da indústria americana no pós-guerra, em que as pessoas olham e falam, peraí, por que aquela empresa enriqueceu e a outra não? Aí o cara falou, é porque ela investe em fazer um produto de qualidade e tal. E aquela outra lá? Aquela investe em ter uma propaganda do produto dela que é cativante. A outra, investiu em ter um preço acessível às pessoas. O outro mudou o sistema de vendas. Por exemplo, o supermercado surge nesse período, porque até então eram mercearias. Né? Até hoje você vai na área rural, você vê uma mercearia lá, você entra, o cara tem um saco de arroz, saco de feijão, tem um tambor de óleo, e as pessoas vão lá e compram a granel. Aí eu quero 1 quilo de arroz, ele põe um saquinho lá na balança e derruba arroz ali dentro até dar 1 quilo. Se você for no mercado municipal, tem venda a granel até hoje. Mas, o que os caras viram? Poxa, está aumentando a população. Aumentando a população pós-guerra. Porque as pessoas voltaram e quiseram ter filhos para reconstruir a população que morreu durante a guerra. O cara chegava na mercearia para comprar, tinha que esperar alguém atender. Tinha fila para ser atendido. Filas enormes. Aí um cara olhou e falou assim, peraí, aquela fábrica que fechou lá, eu vou alugar aquele galpão. Comprou os produtos, pôs em prateleira e a pessoa pegava um carrinho na entrada,
ia lá, escolhia o que queria, e na hora de sair, é que ia para a fila do caixa para pagar. Não tinha mais o atendente que ia buscar os produtos para cada um. Surgiu o supermercado. E aí, uma das melhores práticas do marketing é você ter um ponto de venda que seja acessível. E, ao longo do tempo, todo mundo foi mudando, né? Você entra hoje numa loja de autopeça, né? Hoje eu fui comprar lá um material, uma peça para o meu carro, entrei, pô, é um shopping. Se você vai comprar uma peça mecânica e tal, que precisa de um atendente, você pega uma senha e vai lá ser chamado para ser atendido. Mas você vai comprar óleo para o seu carro, vai comprar paleta de limpador de para-brisa, vai comprar coisas que são de prateleira, você entra, vai na prateleira, pega e passa no caixa e paga. Virou supermercado. Então, o marketing tem a origem decorrente desse gigantismo da indústria americana. A concorrência levou empresas a crescerem e levou outras empresas a falirem, e aí os caras foram e compilaram aquilo que foi chamado de marketing. Então, voltei a compartilhar aí o slide da evolução da indústria. Então, olha lá, depois da Revolução Industrial, da segunda, surge a administração como ciência a partir do século XX. E a partir dos anos 50, se consolida um novo conhecimento denominado marketing, que só existe quando tem concorrência. Então, o Brasil sofreu muito com isso, e nós vamos falar sobre isso agora. Então, olha lá, esse gigantismo levou depois à modernidade. Por quê? Porque aquelas ferramentas que começaram a ser desenvolvidas na guerra continuaram sendo desenvolvidas depois da guerra. Computação, a internet, né? A robótica. E isso levou à modernidade. E nós vivemos hoje um estágio da evolução da indústria, um estágio denominado incerteza, porque as mudanças são tão significativas hoje no ambiente de trabalho que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Olha só. Um problema com a tecnologia. Porque se ela precisava de muita mão de obra no passado, cada vez que evolui a tecnologia, precisa de menos pessoas. Vamos ver um exemplo que eu vivi. Quando eu fui para a indústria de papel Simão em Jacareí, que depois a Votorantim comprou, eu era do planejamento, mas depois eu assumi uma área de acabamento de papel. Eu tinha 20 funcionários no planejamento, assumi 360 funcionários trabalhando em turno na área de acabamento de papel, cortando papel, fazendo embalagem, assim por diante. E eu assumi a área com um problema de doença profissional, doença do trabalho repetitivo, LER. Tá? Uma doença que em algumas pessoas ela se manifesta aparecendo caroço, né? Em outras não aparece o caroço, mas não dá para você saber se a pessoa está doente mesmo ou não. E eu assumi a área tendo 30 funcionários afastados com a tal da LER. E com um problema sério de atendimento aos pedidos dos clientes, porque atrasava muito a entrega.
E eu entrei com a incumbência de resolver esses problemas. Para resumir a história, eu assumi a área em 94. Em 96 eu fui para outra atividade, ou seja, em 2 anos, eu investi. O primeiro investimento foi $1 milhão só para fazer uma embalagem, e eu reduzi 120 funcionários, caiu para 240. Depois, eu investi mais, foram 20 milhões, mas 1/3 foi para outra fábrica, máquina, e 2/3 foi nosso. Então, em torno de 14 milhões de dólares, $1 milhão, depois 14 milhões. E eu reduzi para 90 funcionários. Por quê? Porque as máquinas eram automáticas e antes o trabalho era todo manual. E para piorar, os 90 funcionários que ficaram, na verdade, não ficaram. Dos 90, só uns 40 eram remanescentes de outras épocas. 50 foram contratados novos. Por quê? Porque para operar as máquinas, o pessoal tinha que ter 2º grau técnico. Tinha que ser técnico em eletrônica ou em mecânica, porque a máquina era todinha automática. Não dava para ser mais aquele funcionário semi-analfabeto para operar. Então, se pensar dos 360 funcionários que eu assumi quando assumi a área, 320 foram mandados embora. Só ficaram 40 e foram contratados outros 50 para completar o grupo. Fala, puxa, mas você não tem dó das pessoas? Tenho. Só que era o seguinte, era muito claro que a empresa ia ter que fazer essa mudança porque ela não era competitiva. Nos anos 90, houve a abertura do mercado brasileiro pela globalização, e aí começou a entrar produto internacional no Brasil, que antes, até então, era proibido. E aí, quando entra o produto internacional, a concorrência aumenta. E aí, a empresa tem que fazer o que é necessário para baixar os seus custos, melhorar a qualidade dos seus produtos, porque o cliente é que vai escolher de quem ele vai comprar os produtos. Então, quando eu assumi a área, o diretor chegou e falou, ó, você tem que estar preparado para promover mudanças. A empresa quer a mudança, você vai investir para melhorar. Se você não fizer, vai vir outro para fazer no seu lugar. Então, eu procurei fazer a mudança de forma mais humana possível, certo? Mas tive que fazer. Então, olha, a tecnologia acaba com os postos de trabalho. Acaba. Depois, eu não estava mais na área, mas quem me sucedeu fez um investimento a mais que eu não tive tempo de fazer, porque eu fui para outra atividade, e reduziu para 60 funcionários na área. Então, em cerca de 3 anos, de 360, né, caiu para 60. Certo? Mas nesse período aí, eu tive gente que foi fazer treinamento na Alemanha, teve gente que foi fazer treinamento na Itália, para operar os equipamentos que eu comprei. Aumentou a empregabilidade daqueles, mas gerou desemprego para outros. E o que está acontecendo agora? Se a tecnologia mexeu no ambiente produtivo das empresas, na fábrica, as empresas tinham medo de mexer na área administrativa. Então, teve na década de 70, 80, um movimento que copiou algumas coisas do Japão, que era assim, ó, enquanto a indústria ocidental
tinha, por exemplo, 1.000 funcionários na produção e outros 1.000 funcionários na administração, no Japão, para 1.000 funcionários na produção, não tinha mais do que 50, 100 funcionários na administração. Eles eram muito mais enxutos. Eles valorizavam muito mais a produção do que o trabalho burocrático. E o Ocidente tentou fazer o chamado downsize, que é diminuir o tamanho das empresas. Mas sempre tinha um medo. O trabalho remoto já é possível há bastante tempo por causa da internet. Só que as empresas tinham medo de fazer, porque os funcionários não queriam. Ele achava também que a hora que ele estivesse na casa dele, a empresa não precisava mais dele e mandava ele embora. Pois é, a pandemia fez as empresas separarem o joio do trigo. Quem é da linha de produção, que tem que estar lá apertando parafuso, dobrando chapa e tal, vai para a fábrica. Quem faz serviço administrativo, fica em casa. Pra vocês terem ideia, a Embraer já fez um plano para os próximos 5 anos de trabalho remoto para o pessoal da administração da fábrica. Só vai para a fábrica quem vai montar avião, vai fabricar avião. Quebrou o paradigma. Se a tecnologia de robô, de máquinas automatizadas e tal, tirou o emprego do trabalhador das fábricas, a pandemia decretou a redução dos empregos nas áreas administrativas. Porque as empresas já viram, primeiro, que dá para trabalhar remoto. Segundo, que toda aquela perda de produtividade da pessoa indo trabalhar no local de trabalho e toda a hierarquia de chefia que tinha para garantir que o cara estava trabalhando, para que serve agora o chefe que antes servia só para garantir o chicote, para garantir que as pessoas estão trabalhando? A pessoa está em casa. Se ela não trabalhar, ela não vai dar resultado, mas não é porque o chefe está em cima dela. É porque ela tem medo de perder o emprego. Então o cara dá uma meta para ela, ou ela produz aquilo que tem que produzir de trabalhos administrativos, ou ela é demitida. E aí aquele monte de encarregado, supervisor, chefe que tinha nas áreas de recursos humanos, de compras, de vendas e tal, não precisa mais. Ainda não está tendo isso de maneira globalizada, porque a pandemia ainda está vigente. Mas é só o mundo começar a voltar ao normal que aquelas pessoas que acham que vão voltar a trabalhar estão enganadas. Para vocês terem ideia. Aula. Tem um monte de turmas de alunos que não querem aula presencial. Viram que aquela perda de tempo de se deslocar e tal, ele precisa ter controle. Porque se ele ficar na casa dele e quiser assistir novela ao invés de estudar, ele faz. Só eu estou ao vivo aqui para vocês. Nenhum de vocês está ao vivo. Eu não sei quem está assistindo a aula e quem não está. Então, aumentou a responsabilidade de cada um. Assim como no emprego, nas escolas. Mas eu duvido que o mundo volte a ser como era antes. Certo? Meu filho faz medicina. Tem um movimento lá do DA da medicina para voltar a ter aula presencial. Ele vai. Mas por ele já falou. Eu prefiro aula online. E vou para a faculdade para fazer os laboratórios, que eles já estão desde o ano passado, laboratório eles sempre fizeram. Né? Mas, a partir do meio do ano, vai.
Primeiros 6 meses lá, nem laboratório eles fizeram. Mas voltar, ele falou, poxa vida, se eu tivesse que ir na faculdade, tanto tempo para ir, lugar para estacionar, aí o professor atrasa, né? Porque é muito mais difícil o professor atrasar no online, né? Porque ele não tem razão para dizer que pegou trânsito, nada, ele liga o computador, está dando aula. Certo? Então, tem algumas desvantagens, mas, por exemplo, para os professores, nós passamos a trabalhar muito mais. Ao mesmo tempo que eu estou dando aula para vocês, eu tive que fazer um conjunto de slides aí, porque quando eu dava aula só presencial, eu usava slides em algumas aulas. A maioria das minhas aulas, 90%, eu fazia um esquema no quadro e explicava o que estava no quadro. Mas o quadro tinha lá 100 palavras. Hoje, os slides têm um monte de coisa. Esse material que eu estou dando aula para vocês, ele tem, se não me engano, deixa eu ver aqui, mais de 100 slides. 153 slides que a gente teve que produzir para dar aula online. Além disso, eu tenho que gravar a aula. E a hora que acaba, por exemplo, hoje, eu estava lançando minhas aulas no YouTube para pôr o link para vocês, né? Chegou uma hora e o YouTube falou, ó, esgotou sua cota de fazer upload de vídeo. Nas próximas 24 horas você não pode fazer nada. Eu não sabia que tinha esse limite. Aí amanhã, lá para as 10 horas da manhã, vence as 24 horas, eu vou lançar mais alguns vídeos de aula. Certo? E até o ano passado, eu estava dando menos aulas, até o semestre passado. Então eu editava os vídeos, colocava título e tal. Como eu tive que pegar muitas aulas esse ano, né, esse semestre, não estou tendo tempo para isso. Então, estou falando para vocês até. Eu vou postar o vídeo do jeito que for feito na aula. Tá? E se alguém quiser um vídeo mais elaborado, mais editado, vai lá no meu canal, onde vai estar esses vídeos, entra lá no canal e pega as aulas que eu postei da nutrição matutino e noturno do ano passado, que eu dava menos aulas, então eu editava o vídeo, demorei mais para editar também, assim do jeito que eu estou fazendo agora. A ideia é, acabou a aula, antes de encerrar aqui eu já lanço os vídeos, você já tem acesso ao vídeo para assistir. Então aumentou o trabalho do professor. Por outro lado, eu não tenho que me deslocar até a faculdade. Outra coisa, que eu dava aula em pós-graduação na Trevisan, em São Paulo, e eu falava, quando eu pego a aula, eu já recebo a lista dos alunos pela internet, eu entro lá, faço o upload do meu material de aula, né, que eu vou usar, e aí quando começa a aula, eu recebo um passe, eu imprimo, chego lá no prédio da Trevisan, na Avenida Paulista ali, apresento o passe, abro a cancela, eu entro com o meu carro, subo no elevador, tenho o endereço da sala que eu tenho que ir, entro na sala, ligo o computador, faço a chamada, abro o material de aula, dou aula, acaba, eu dou tchau para os alunos, desço no subsolo, pego o meu carro e volto para Taubaté. Isso há 10 anos atrás. Eu falava, puxa vida, a gente ainda faz caderneta na mão, tal, e a gente faz a caderneta, alguém na secretaria lança falta, lança nota. A pandemia fez o quê? Quem lança falta agora é o professor, quem lança nota é o professor, faz chamada online, como eu fazia 10 anos atrás na televisão. Tudo isso é aumento de produtividade. Vai refletir no médio e longo prazo em empresas privadas, que ela pode demitir funcionário sem grandes dificuldades, é só
voltar à normalidade, que vai começar a ter uma redução de posições enorme. Nas empresas públicas, demora mais, porque são pessoas que têm estabilidade no emprego, então só vai reduzir à medida que as pessoas aposentarem, né, ou morrerem. Você não pode demitir funcionário público, a não ser em casos excepcionais. Mas a indústria rapidamente vai se adaptar. Assim como na década de 90 o Brasil teve que se adaptar tecnologicamente, né? Agora nós vamos ter que, o mundo inteiro vai ter que se adaptar a essa possibilidade do trabalho remoto, porque não é só aqui, é no mundo inteiro. Eu tenho um amigo que ele hoje trabalha numa empresa internacional. Está sendo previsto que no final do ano ele vai para a empresa para conhecer a empresa e conhecerem ele. Porque já está trabalhando há quase um ano na empresa, não sai da casa dele, trabalha na casa dele. Então, daqui a pouco a gente vai conseguir arrumar emprego para trabalhar no resto do mundo aí, sem sair de casa. Desde que você faça alguma coisa que a sociedade precise e valorize, você vai estar trabalhando onde você quiser. E aí parece vantagens, né? Eu tenho um apartamento em Ubatuba, eu alugo lá pelo Booking. O ano passado, o que teve de aluguel durante o período sem férias, mas não era aluguel de um final de semana, era aluguel da semana inteira. Então a pessoa estava em trabalho remoto, alugava apartamento lá por uma semana, 10 dias. Pergunta deles, tem internet? A internet é boa? A internet é boa. Tá. Então, ia com os filhos, acordava cedo, ia para a praia, aí voltava, os filhos ficam na piscina lá, vai trabalhar, na hora do almoço, almoça com os filhos, volta a trabalhar, quando é 4, 5 horas, dá tchau para o emprego, vai para a praia mais um pouco, vai curtir. Um monte de gente fez isso. E afetou o desempenho no trabalho? Não. Estava trabalhando do mesmo jeito pela internet. Então, está mudando o mundo. Ok. Então, só para repassar, a entrada da mulher no mercado de trabalho se dá por conta desses fatos que eu citei. As inovações tecnológicas passam a ser uma realidade nas empresas. As empresas começam a correr atrás de tecnologia, ensino de tecnologia. Invenções advindas de experiências e testes na medicina, na física, na química, na matemática, na mecânica, vêm para as empresas. Por quê? Porque tudo isso aí é aplicado na guerra, nas armas, nas novas máquinas, na computação. E aí, olha, a tecnologia leva ao aumento da produtividade, que leva a ter empresas de sucesso, e aquelas que não investem em tecnologia fracassam. As melhores práticas são identificadas e dado o nome de marketing, que é o que fez empresas crescerem e outras falirem. Certo? Então, o marketing responde à pergunta: o que fez aquelas empresas crescerem tanto? E o que fez aquelas empresas irem para o buraco? Então, o marketing tenta responder essa característica. Vamos falar do Brasil, então, um pouquinho. Então, ó, o Brasil teve uma indústria peculiar. Desde o início do século XX, com a Guerra de 30, né, 29, Revolução, a ascensão ao poder do Getúlio Vargas, que quebrou a hegemonia do café com leite, né, que um presidente era de São Paulo, o outro era de Minas. E, de repente, por causa da crise de 29,
o Getúlio Vargas conseguiu quebrar isso e virou presidente do Brasil. Só que para ele não perder o poder de novo para a oligarquia agrária que mandava no Brasil até 30, ele teve que investir na indústria. E ele meio que apatrinhou a indústria brasileira. Então ele pegava lá o senador X e falava, ó, o Brasil precisa de uma indústria de calçado, porque a gente importa calçado. Então, ó, tá aqui um crédito para você, você vai lá para o exterior e compra uma fábrica de calçado. Chegou para o Hermílio de Moraes, onde eu trabalhei muito tempo, senador José Hermílio de Moraes, falou, ó, o Brasil precisa de tecido. Vai para a Inglaterra e compra uma fábrica para fazer tecido. A primeira fábrica que a Votorantim teve em Sorocaba era de tecido. Depois, eles trocaram esse apoio que eles deram para o governo por concessões. Então, eles conseguiram que o Getúlio Vargas, grato por terem seguido, desse a concessão de minério de alumínio, de ferro, de níquel, de cobalto, né? De zinco, para os Hermílio de Moraes. E com isso eles construíram um império, porque eles dominam os minerais, né, as fontes minerais desses produtos no Brasil. Tudo porque o Getúlio Vargas precisava de uma força industrial para dar sustentação para o governo dele, porque existia um movimento da oligarquia agrária querer voltar para o poder e voltar a ter um país com monocultura. Né? O Brasil tem um histórico de monocultura. Então, Portugal veio para cá e a riqueza do Brasil era ouro. Depois, pode notar na sequência, monocultura do algodão, monocultura da cana-de-açúcar, monocultura do café. Em 29, a crise foi do café. Então, o Brasil tinha uma pequena parcela, 1% da população, oligarca, dono de terras, e 99% de pobre, não existia classe média. E eles queriam manter esse poder. O Brasil, até os anos 20, 30, importava inclusive água, sendo que o Brasil é a maior reserva de água no estado líquido do mundo. E o Brasil importava água. Então, o Getúlio Vargas adotou uma postura de financiar a indústria para substituir a importação e dar emprego para a população que estava vindo da área rural para a cidade. E era assim, produzir para os 10% mais ricos e gerar emprego para os 90% mais pobres. Esse era o lema da indústria brasileira. E com isso, toda vez que alguém queria entrar de fora, o governo limitava. Então não tinha concorrência no Brasil. Quando que o Brasil voltou a abrir as fronteiras para produtos importados? Depois do governo Collor, que teve que ceder à pressão da globalização do mundo. Então, até os anos 90, até o final dos anos 80, o Brasil não tinha concorrência. Você tinha 4 montadoras de carro, 5 fábricas de papel, 3 fábricas de produto de limpeza, 2 fábricas de fraldas, meia dúzia de indústria farmacêutica. E quando você tem poucos competidores, eles conseguem definir quanto eles vão produzir para obter o maior lucro. Então, o Brasil produzia pouco para quem tinha mais dinheiro e os produtos custavam muito caro. O que hoje é equivalente aí a um iPod da vida, né? Que era o Walkman ou o videocassete, custava $2.000.
em dinheiro de hoje, 12 mil reais. Quem tinha condição de comprar? Só 10% da população. Então, marketing no Brasil passou a ser confundido com propaganda. Por quê? O marketing só surge quando tem concorrência. Mas a propaganda, mesmo tendo 5, 6 competidores, a propaganda é boa porque ela estimula as pessoas a querer comprar. E mesmo sendo muito caro, né, um videocassete $2.000, o cara financiava em 40, 50 vezes e comprava. Quem é que fazia o papel do estímulo ao consumo? A propaganda. Então, até hoje, tem muita gente que, quando você pergunta o que é marketing, dá a resposta de que marketing é vendas, marketing é divulgação, marketing é isso. Por quê? Porque ele não conhece marketing. Ele conhece propaganda. Ok? Então, no Brasil, até 90 não tinha concorrência, o marketing era confundido com publicidade, o aumento da produtividade internacional com maior oferta de produtos pressionou o governo brasileiro a abrir o mercado. A globalização e o mercado aberto brasileiro resultou na concorrência, e a concorrência leva ao marketing. Por quê? Quando eu passo a ter 80 fabricantes de carro, como a gente tem no Brasil hoje, eles não conseguem mais conversar entre eles para definir quantos carros eles vão produzir nem que preço eles vão cobrar. Todos eles vão querer ganhar mercado para ganhar dinheiro. Então, o poder sai da mão do fabricante e vem para a mão do comprador. Quanto mais oferta tem, maior poder tem o comprador. Porque hoje, cada um de nós pode escolher de quem a gente quer comprar o produto. Eu quero aquele porque a empresa é mais legal, porque a empresa é preocupada com o meio ambiente, porque o produto dela é mais barato, porque o produto dela é mais bonito. Mas sou eu que escolho, somos nós que escolhemos. E daí a empresa tem que usar o marketing para que a gente escolha aquela empresa e não a outra. Então o marketing, no meio que tem concorrência, ele vai procurar identificar o que o mercado, o comprador deseja, e as empresas vão tentar desenvolver o produto ou o serviço que melhor atende o cliente, para na hora dele comprar, ele escolher o produto da minha empresa e não o produto do concorrente. E para isso, a gente gasta com marketing. Você gasta com pesquisa, gasta com desenvolvimento de produto, gasta com embalagem, gasta com financiamento do cliente, dando prazo para ele pagar, gasta com propaganda, gasta com promoção, gasta. Mas esse gasto tem uma finalidade: ganhar a guerra contra o concorrente, obtendo maior volume de venda do que ele. Essa é a linha do marketing. Vocês vão entrar no mercado de trabalho como nutricionistas e vai ter um monte de nutricionista trabalhando no mercado. Não é mais como há 10 anos atrás, que tinha um nutricionista que ainda era médico, que se especializou nessa área e ganhava quanto queria. Cobrava quanto queria. Atendia só gente rica. Hoje, as faculdades formando nutricionistas, já há 10 anos formando nutricionistas, eu acho que a Unidal, se abusar, vocês são a turma 10 já. Né? Há 5, 6 anos atrás, eu dei aula para engenharia de alimentos e já tinha nutrição. Tem um monte de nutricionistas no mercado. A oferta de produtos é enorme. Para você vencer a luta contra os seus concorrentes, você tem que saber marketing. Você tem que saber fazer o seu produto o melhor possível, seu serviço,
tem que dar uma cara para ele bonita, sua marca, seu ponto, sua clínica tem que ser bonita, você tem que fazer propaganda, você tem que tratar bem o cliente, cultivar o relacionamento com o cliente, porque tudo isso vai ser diferencial para o cliente escolher o seu produto e não o produto do concorrente. Ok? Último slide de hoje, para a gente ir embora. Empresas se beneficiaram, pulei 2, se beneficiaram na relação com a concorrência devido a características, se beneficiam devido a características únicas. Então, você olha para a concorrência e fala, eu vou ser melhor nela nisso do que ela nisso, nisso, nisso. Você vai ter uma característica única que vai fazer com que o cliente escolha você e não o concorrente. Você tem que ter capacidade de criar valor por referência, por marca, exclusividade do marketing, que leva a diferentes preços para produtos semelhantes ou equivalentes. Então, aquilo que eu falei, a calça jeans do mercado você compra por 40 conto. A calça jeans da loja de marca você compra por 10 mil, 5 mil, 1.000, 500. A razão disso é a percepção de valor de quem está comprando. E você tem que saber criar esse valor nos seus produtos. O marketing muda a relação com o mercado. Você passa a ter que conhecer o cliente e suas necessidades, passam a ser a base da mudança do mercado. Identificar as necessidades dos clientes e satisfazê-las, oferecendo o produto ou serviço certo para o comprador que reconhece o valor dos mesmos. Isso é marketing. Ok? Dúvidas? Temos 6 minutos para eventuais perguntas, dúvidas, choradeira, o que vocês quiserem. Enquanto vocês pensam, essa tela atrás de mim aí é uma foto, ó. Alguém conhece esse lugar aí? Não? Então, o meu fundo de aula, eu vou mudar toda semana, né? Se eu não esquecer. E são fotos de lugares que eu escolhi ou que eu conheço, certo? E essa aí em si é uma estação de metrô de Nápoles, uma estação nova de metrô, em que foi decorado a estação como se você estivesse saindo de um buraco e indo para o céu. Né? Professor, Muito não está bonita. aparecendo a foto. Tá, eu não estou aparecendo para vocês? Não, está no slide. Ah, está no slide. Então agora eu estou aparecendo? Agora Estou aparecendo? Sim. sim, agora está. Então, essa foto aí, ó, é uma foto de uma estação de metrô de Nápoles, na Itália. Tá certo? Então eu vou trocar a cada dia, a cada semana aí, e vou falando de alguns lugares que vale a pena vocês terem como meta para guardar dinheiro, ganhar dinheiro, guardar dinheiro e ter como meta ir conhecer esses lugares maravilhosos. Certo? A vida da gente passa a ter mais motivação para trabalhar bastante quando a gente começa a ter condições de ter a recompensa conhecendo, pra vocês terem ideia, ó, a Universidade de Taubaté é uma universidade antiga, tem 50 anos. O meu pós-doutorado eu fiz na Universidade de Padova, na Itália, que foi fundada em 1200. Ela tem 800 anos. A 100 quilômetros de Padova, eu fui para a Universidade de Bolonha, que foi fundada em 1080. E em Salerno, também na Itália, tem a primeira faculdade no Ocidente, que foi fundada em 1050. Então, você vai para uma universidade como a de Padova, onde o Galileu Galilei
escreveu a teoria dele da gravidade, né? Onde o primeiro médico desenhou o sistema nervoso e o sistema circulatório das pessoas, do ser humano. Então, é uma riqueza de conhecimento sensacional que a gente aprende em loco. Então, quero despertar em vocês esse desejo de conhecer o resto do mundo, né? A riqueza de conhecimento que tem. E só basta ter empenho no trabalho, dedicação na vida, que vocês conseguem com certeza atingir esse objetivo. Tá bom? Alguém tem comentário? Não? Então, 22h38, vou encerrar a gravação e dizer boa noite